Eu tentei escrever, não consegui. As palavras fugiram em disparada, se ocultando por trás da madrugada. Sejam bem-vindos, queridos ouvintes. Hoje temos o prazer de receber nosso querido Arnaldo, jornalista, poeta, compositor, apresentador do Sarau da Maria. Seja bem-vindo, querido. Obrigado, Paulino. Obrigado, Aline. Prazer estar aqui com vocês. Bem-vindo, Arnaldo. Trazendo aí novidades pra gente, Deu no blog, deu no Sarau da Maria, deu em vários lugares, e hoje o Arnaldo deu aqui no Casile Roca para falar, para contar a sua história e para contar a história do Sarau da Maria. De cara, já uma novidade que é sábado que vem tem o Bloco da Maria, né? Que é uma extensão, uma continuação, né? Que a gente criou do Sarau da Maria, da nossa organização lá com as pessoas. E sábado que vem lá na Carauari, na Praça Carauari, a gente se reúne a partir das 16 e vai até a hora que for. A gente dá umas voltas lá na praça, naquele estilo concentra, mas não sai. Todos estão convidados. Temos aqui então o convite estendido a todos vocês, queridos ouvintes, para virem pular carnaval no Bloco Sarau da Maria. Bloco da Maria. Querido, a gente sabe que a nossa arte marginal, ela é muito combativa, tá? É a expressão do grito de liberdade das pessoas que vivem nas periferias, nas margens dessa nossa sociedade. Eu sei que a sua história sempre foi muito ligada a essa luta também. Traz um pouco dessa sua história aqui pra gente, conta um pouco dessa sua vivência de luta, essa sua vivência artística que nasceu nesse grito de liberdade, nesse grito de democracia, que foi feito aí lá na década de 80, 70. Nos traga um pouco disso, querido. Exatamente, Paulino. Eu acho que nós somos a continuação, né, do trabalho de quem vem antes, né? Então, os grupos, a Vila Maria sempre teve grupos muito atuantes politicamente e artisticamente. Então, quando eu era adolescente, havia uma ditadura no país e esses grupos, eu acabei encontrando algumas pessoas desses grupos e acabei tomando consciência disso, né, com os meus 16, 17 anos. E a gente... jovem, sonhava um Brasil livre das ditaduras, né? E então eu acabei me organizando com esses grupos, né? Tomando consciência dessa situação e me organizando com esses grupos que já vinham. E após, 40 anos, né, desses trabalhos culturais e políticos que a gente tem realizado lá na Vila Maria, eu também me vejo como eles quando me receberam, né? A gente continua, né, formando os grupos, né, pensantes, os grupos questionadores, né? Porque o que nós somos? Nós somos artistas, semeadores de dúvidas. A gente questiona, a gente pergunta, a gente procura os melhores caminhos, né? A gente procura evoluir, né? Fazer com que as melhores coisas da sociedade sejam para todos, né? E isso é a democracia, e a gente defende a diversidade justamente por isso. Os meios de comunicação e as plataformas que criam o entretenimento e o sucesso, elas batem sempre na mesma tecla, porque é mais fácil vender. Elas não deixam as pessoas pensarem, nem interessa a elas que as pessoas pensem, questionem, tenham opções, né? A diversidade, ela é bonita por causa disso, porque ela permite as opções, as comparações, é rica, né? Mas os meios de comunicação batem sempre na mesma tecla. A gente que é dos saraus, a gente procura dar essa versão ampla das coisas, né? Da diversidade, dos movimentos variados, das culturas. O Brasil é rico de
de várias etnias que vieram para cá e se juntaram e criaram outras, né, culturas. Então nós somos isso, a nossa riqueza é a diversidade. E tudo que a gente tem feito nesses 40 anos aí de atividade cultural e política é em defesa da diversidade, que é o nosso bem maior, é a riqueza maior que a gente tem. Uma pergunta, Arnaldo. A gente percebe que quando você expressa, você começou muito cedo, né? Essa militância, digamos assim, se envolver com os movimentos e tudo mais. Me despertou uma curiosidade se na sua casa, em família, tem casos de pessoas que vão para militar por conta que são contra a opinião dos pais, de quem influencia, e tem as pessoas que, ao contrário, os pais apoiam, né, para que a pessoa esteja sempre militando e vá em busca de si. Como é que foi isso na sua família, em casa? Lá em casa, tinha um dos meus irmãos, né, eu sou um caçula de 5, um dos meus irmãos era muito envolvido com a arte, né, ele entrou numa banda desde cedo, e também com o movimento político, né, muito consciente, muito inteligente, esse meu irmão, os outros também, mas o Luiz, ele realmente, eu ficava espantado com as coisas que eu aprendia com ele. Então, na adolescência dele, eu ficava muito de olho. Aí ele desenhava, eu também comecei a desenhar. Aí ele tocava violão, eu comecei a tocar violão. Ele chegava com notícias da política, das coisas. Eu lembro, ele foi o primeiro a falar em casa sobre tortura, ditadura, essas coisas todas que estavam acontecendo em 74, eu tinha 13 anos. Né? E aí, o cara sabe das coisas, entendeu? Enquanto que existia aquela campanha toda, esse é um país que vai para frente, aquelas coisas todas que a ditadura militar colocava na televisão para dourar, né, o sistema repressor deles, né? Então, esse meu irmão trouxe essa informação para casa desde cedo. Eu só fui entrar um pouco mais nesse mundo a partir dos 16 anos, né? Adolescente, eu saí, conheci algumas pessoas da turma dele, que era uma turma mais de músicos lá da Vila Maria Baixa, mas eu acabei me enturmando com uma outra turma, também amiga. Como eu falei, a Vila Maria era muito rica assim, de turmas, grupos teatrais e atividades políticas e musicais, e eu acabei me enturmando com a turma do Jardim Brasil, que era uma turma mais ligada à política até do que o pessoal da Vila Maria Baixa, que era mais ligado à música, assim. E esse pessoal da Vila Maria Baixa, no final dos anos 70, foram os pioneiros dos discos independentes, né? Que é o Darilúzio, né? Que lançou um disco independente, foi o primeiro, Pedro Lua, Paulo Barroso, o Zé Carlos Cordeiro, com o Lé Dantas, todos eles lançaram discos independentes. Era difícil pra caramba, e os caras tinham 20 anos, não é fácil não você, sabe, ter essa força para fazer isso. E a gente, por outro lado, começou a fazer teatro de rua lá no Jardim Brasil, nas ruas de lazer, sempre ligado à participação política, né? A gente estava um pouco vinculado ao MDB oficialmente, que era o partido que juntava toda a oposição contra o sistema vigente, que era a ditadura militar. E foi um processo lento e que desembocou na campanha das diretas e nas eleições que só vieram na década em 89, né? Primeira eleição presidencial. Exatamente, com a criação do PT no começo dos anos 80, né? Nos anos 80, né? Em 1980. Uma coisa que eu achei... várias pessoas lá da Vila Maria participaram também da criação do PT. Uma coisa que eu achei muito interessante foi você ter citado os meios de comunicação e a massificação de massas, né? Em relação à venda de produtos culturais, tudo é muito padrão, tudo é muito certinho, o grande comércio, né? Principalmente a gente percebe isso muito na música. E aí você coloca uma coisa que nos anos 70 foi um movimento aqui, principalmente aqui na região de São Paulo, que é essa história das bandas de garagem, né? Estouraram várias e várias bandas de garagens, festivais. Você acabou de falar dessa produção independente, né, dos anos 70, que é ligada a esse movimento, né? Dessas bandas que foram se formando nessa época. Fala um pouco mais sobre isso pra gente. Lá na Vila Maria a gente tinha algumas dessas bandas também. E
E haviam os festivais de escola, né, onde o pessoal se apresentava, né, onde todo mundo começa, de certa forma, né, a se mostrar em público, né. E eu participei disso também, né? Eu ainda não tocava violão, eu sempre escrevi desde cedo, né? Sempre escrevi desde criança. E nessa época, já adolescente, após, né, você começar a ler, o teu nível de exigência vai subindo também, porque você começa a ler Ferreira Goulart, Drummond, Bandeira, então você fica encantado com aquilo tudo e você fala, pô, eu não posso escrever qualquer coisa, tem que... Aí você começa a se exigir, a melhorar, né? E aí apareceram alguns amigos músicos também que que musicaram algumas letras, né? Foi a minha primeira experiência com música, foi assim. E a gente acabou ganhando um festival lá na escola, na minha escola, Paulo Egídio, e fomos para um festival que juntava várias escolas. Então a gente acabou participando de vários festivais nessa época, e com um grupo que o meu amigo Edgar Mão Branca tinha montado. Eu fazia percussão só e era letrista do grupo, né? Mas foi a minha primeira participação na música, assim. Aí depois que eu falei, não, eu vou me dedicar também, vou aprender violão para musicar meus próprios textos e tal. E aí eu comecei a fazer isso já a partir de 84, 85, assim, que eu só então, já com uns 24, 25 anos, que eu comecei a aprender violão. Mas os festivais tiveram essa importância aí, os festivais de escola, tem até hoje, né? Para todo mundo começar e juntar os grupos também, não só para tocar, mas para conversar, né, sobre a vida, né? Que é muito importante isso. A gente sempre procura fazer isso. Até hoje, né? Os saraus, as coisas todas, elas têm essa função de juntar as pessoas para conversar. Você nos trouxe esse teu interesse pela política naquele momento delicado do nosso país. Em que relação você acredita que isso teve impacto na sua produção? Total. Foi uma descoberta, foi uma iluminação. Eu acho que foi muito rápido o processo de conscientização política, assim, sabe? Você pode dizer, você era um garoto de 16, 17 anos. Não sei, eu não sou hoje muito diferente daquele garoto, sabe? Eu acho assim, claro, você vai vivendo, vai ficando experiente, né? Porque a vida são dias e dias, anos e anos, e pessoas com quem você vai convivendo. Mas aquilo que eu descobri aos 16, 17 anos é aquilo que eu acredito até hoje, que é a possibilidade do ser humano transformar o mundo num melhor, criar um mundo melhor para todos. Para todos. Eu não consigo entender, desde que eu vislumbrei essa possibilidade, eu não consigo entender o mundo de outra forma. Então, quando você me diz, e isso é ser de esquerda, você pensar um mundo melhor para todos, é um pensamento de esquerda. E para mim, como é que uma pessoa pode não pensar um mundo melhor para todos? É inaceitável. Então, eu acho que... Eu li até outro dia uma frase do Luiz Fernando Veríssimo, se não me engano, que ele falava isso, ele não consegue entender como uma pessoa pode não ser de esquerda, né? Ou pior ainda, ser de direita, optar, não, porque eu acredito que não sei o quê. Agora há pouco a gente estava falando aqui sobre documentários do mundo animal, né? Mas o ser humano, ele tem essa capacidade da consciência, e é isso que nos difere. Então, se nós podemos criar um mundo onde não haja aquela competição feroz, aquela crueldade de um matar o outro, é isso que nós devemos fazer, né? É óbvio para mim. Então, isso foi aos 16, 17 anos, aquela ficha caiu na minha cabeça e ela até hoje. É muito óbvio para mim esse pensamento. Não existe outra forma para mim de mundo que não seja essa de dividir as conquistas, os bens entre todos, né?
É assim que eu penso até hoje. E na minha arte isso acabou entrando porque eu acho que eu não sou exatamente um artista engajado no sentido assim, minhas letras, não, entra naturalmente, né? A visão de vida. Então você acaba escrevendo as coisas, né, naturalmente, porque você pensa e sente assim, né? Não é que eu fico pensando, não, eu vou escrever isso porque eu acho importante. Claro, a gente acha importante, né? Acho assim, principalmente um escritor de teatro, ou quem vai fazer um roteiro para um filme, que assunto que ele vai abordar, mas são as preocupações que já estão na cabeça dele, não é que ele, né, como esses fascistas aí desse governo Bolsonaro acham que exista um marxismo cultural, né? Eles acham que a gente fica dirigindo tudo para isso. Não, realmente uma necessidade da gente, porque é a visão que a gente tem do mundo. E é muito óbvio, assim, eu acho que né, eles querem chamar de marxismo ou do comunismo, mas as comunidades indígenas, cristãs, todas haviam relações sociais bem diferentes das que acabaram vigorando com o capitalismo a partir da Revolução Industrial, principalmente, né? Que é um massacre, né? E eles, hoje o que está acontecendo, a perda de direitos trabalhistas, né? Quer dizer, é um retrocesso cruel, né? Eu lembro que nos anos 80, né, eu pensava assim, não, com a informatização vai sobrar mais tempo para o ser humano, para o lazer, para a cultura, para o amor, para o namoro, para a convivência. Sobra mais tempo para criar mais tempo para se ocupar de mais coisas. Lê do engano. Lê do engano, meu jovem. Então, você vê, o mundo que a gente sonha é um mundo de felicidade. Entendeu? Claro, você vai dizer, os governos erram, porque nós somos humanos. Não, muitos governos de esquerda, todo mundo vai errar. Mas eu acho assim, o ideário de esquerda é irretocável para mim, entendeu? Assim, ele não, é aquilo. Olha, nós temos que pensar em todos. Nós temos que dar saúde, educação para todos. Nós temos que melhorar, né, o Brasil, saneamento básico, que a gente sabe que é terrível fora aqui de São Paulo. Então é um longo trabalho pela frente para você dar direitos às pessoas e poder cobrar delas uma atividade social também que vai melhorar o país, né? Uma coisa tem que vir junto com a outra. Muito legal essa relação que a gente percebe que existiu entre você e o Luiz. Sim, tá? A gente percebe algo quase que como um espelhamento, né? Ele desenhava e eu também desenhava. É verdade. E ele escrevia e eu também comecei a escrever. E ele tocava. E eu comecei a tocar, como se fosse uma semente que a gente recebe dentro da nossa casa, né? É verdade. Como se no seio familiar a arte já fizesse com que a própria arte germinasse dentro da gente. Muito bonito isso. O Luiz é uma pessoa incrível. E ele frequenta, de vez em quando ele aparece lá no Saraus. Até hoje ele tocava bateria, né? E aí depois ele foi ficando mais no violão. Hoje ele musica alguns poemas do José Carlos Cordeiro, que é um poeta lá da Vila Maria, músico também, cantor. E o Cordeiro acaba gravando essas músicas. O meu irmão tem parcerias com o Zé Carlos Guerreiro, tem músicas gravadas pela Deise Capelosa também. Enfim, ele é um cara da Vila Maria aí que tem uma relação com vários músicos e artistas de lá. É uma figura admirada lá por muita gente. Então não é só porque ele é meu irmão que eu estou falando que eu amo ele, mas ele é admirado por muita gente mesmo. Ele é um cara muito querido e uma pessoa muito legal. E eu agradeço dele ter nascido lá em casa, né? E de eu ter nascido junto dele, né? Cheguei, ele já estava lá, já foi abrindo os caminhos lá para mim. Valeu, Luiz!
Muito obrigado, Luiz. Obrigado por fazer a arte germinar dentro da sua família. E eu tenho certeza que ela germina por onde esses artistas dessa nossa arte marginal passam. Vamos de música, Arnaldo. Vamos da sua arte. Vamos beber da fonte das suas composições. Sinto que esse é o grande momento. A música adivinha o meu pensamento. A música divina, nua de instrumento. A música vestida só de sentimento. A música vazia de dor, sofrimento. A música longínqua vinda lá de dentro. A música promíscua, língua aos quatro ventos. A música mutante, transformando o tempo. A música sustenta a alma de alimento. A música acrobata, a voz do movimento. A música arquiteta do contentamento. A música inédita, filha que eu invento. Filha que eu invento. Filha que eu invento. A música e eu e a minha música. A música e eu e a musa, a música. Sinto que esse é o grande momento. A música incorpora o que eu tô querendo. A música elabora o que eu nem conheço. A música aprimora o que eu sei ou penso saber. A música mistura de memória e sonho. A música me canta enquanto eu a componho. Músicas de ontem, músicas de agora. E a música futura, minha própria história. A música sem pauta, linha ao quiromante. A música nas asas do astro viajante. Um parto, um espetáculo, um renascimento. A música mãe preta e eu o seu rebento. Eu o seu rebento. Eu o seu rebento. A música e eu e a minha música. A música e eu e a musa, a música. A música, a música, a música, a música minha lida, meu divertimento. Tantas palavras usei. Já tantas vezes sonhei, sofri, chorei, corri, tombei, e você nem deu a mão, não. De tantos modos tentei,
colher tua flor insensível. E eu travestido, vencido, bandido, mendigo, lhe digo migalhas, não quero mais. No disse-me disse, novela tão triste, navalhas em riste, meu corpo que assiste, outro corpo que cai. Por favor, não me foque no olhar Hitchcock, nem trate me a choque, onde a onda que toque o meu rock de paz. Amanhã, quem sabe, um dia a gente se compreenderá. Ai, nossos corpos, nossa sina, na rotina que anuncia a ruína que virá. Amanhã, quem sabe, um dia a gente se compreenderá. Tantas palavras ousei, felicidade, carinho, esperança, amizade, coragem, beleza, viagem e o mundo diverso num só coração. De tantos modos tentei, sutil, abstrato, neurótico, cáustico, um punk, Van Gogh, um Guevara, Drummond e agora John, uma rima e não na solução. Todo dia, o dia a dia dói bem mais do que doía, gotas de melancolia na bandeira da folia que eu não deixo de empunhar. Quem sou eu sem teimosia, sob a santa tirania, golpe branco, guerra fria, pelos lobbies de Brasília eu não posso cochilar. Ai, quem por mim conjugaria o verbo que comigo havia, um soneto por fechar. Ai, o que a história historiaria, sem desejos de utopia, sem poetas pra sonhar. Amanhã, quem sabe, um dia a gente se compreenderá. Amanhã, quem sabe, um dia a gente se compreenderá. Amanhã, quem sabe, um dia a gente se compreenderá. Estamos aqui na casileoca.com, a casa de todas as artes. Acabamos de ouvir a música e, na sequência, a Flor Insensível, ambas interpretadas e compostas pelo nosso querido Arnaldo Afonso. Arnaldo, a gente sabe que a arte, que a caminhada artística é um processo de construção. Verdade. Você nos contou um pouco dessa sua vivência familiar, dessa sua ligação política. Eu gostaria, nesse momento, de começar a entender o seu processo. Eu sei que você fez teatro de rua, que é um teatro específico, né, que possibilita que a plateia participe ativamente do espetáculo, né? Nos traga um pouco mais dessa sua vivência artística, nos fale um pouco mais desse teu lado teatral. Foi um aprendizado muito importante para mim na adolescência, assim,
foi participar de grupos de teatro de rua, né? Inicialmente foi... Bom, na escola também já havia participado lá no Paulo Egídio. O Cordeiro tinha um grupo que era o Gesto, que eles fizeram um pé na dança, outro na fala. Eu não participei, mas estava ali por perto. Acabei participando de uma outra montagem ligada ao Bumba Meu Boi, essas coisas todas, Catirina, aquelas coisas. E, paralelamente a isso, fazia fora da escola esse teatro de rua aí, com um grupo, daqueles grupos que eu acabei conhecendo lá no Jardim Brasil. Aí formou-se um grupo chamado Sarabanda, que era dirigido pelo Petrúcio Araújo. Petrúcio Araújo era um cara que já tinha, um ator e diretor que já tinha uma certa história aqui né? Como eu falei, né, foi bom ter encontrado grupos que já vinham com trabalhos anteriores, tanto artísticos quanto políticos também, né? Petrúcio, um cara incrível, era um cara mais velho, que a gente tinha 17, a maioria das pessoas, né, nessa idade, adolescentes. O Petrúcio já tinha seus 25 anos, eu acho, para 30, não sei exatamente quantos anos ele tinha. Era um cara, pra gente era um cara mais velho, né? E já tinha uma vivência, uma experiência, e foi muito bom. Ele nos conduziu assim ao grupo, aprendemos muita coisa, a gente fazia de tudo, pintava, fazia roupas, né? Além do trabalho teatral, de música, dança e interpretação, tinha todo esse lado da coreografia, cenografia, iluminação, né? Tudo a gente saía à cata de materiais. A gente não tinha grana, né? O teatro popular é assim, você vai inventando os recursos, né? Então a gente saía pelas ruas e procurava empresas que descartavam materiais que a gente acabava usando, né? Hoje está em moda, né, a reciclagem, ainda bem, né? Reciclagem, essa preocupação com a reciclagem de materiais, mas a gente já fazia isso de uma certa época, aproveitava muita coisa no teatro. E a parte prática, na rua, ela serviu para desinibir a gente, né? Assim, adolescentes, tal. Então, quando você vai para a rua, você encontra de tudo, né? É o bêbado que está na rua, é a criançada que é bagunceira pra caramba, é gente que não gosta, que quer silêncio. Então, você vai acabar lidando com tudo isso, né? Isso é um grande aprendizado. Gente que gosta, que quer entrar pro grupo também, que acaba se cercando ali, que vai ficando. Então, essa relação, né, com a comunidade, ela foi acontecendo. A gente ficou ali, eu acho que em torno de um ano e meio, mais ou menos, de 77 até 78, né, não sei precisar, e ali na Rua de Lazer Paulino de Brito, lá no Jardim Brasil. E também saía para outras apresentações na igreja lá do Jardim Brasil, que abria espaço para esse tipo de coisa, né? Para o encontro de jovens, ainda sob a influência da teologia da libertação. Haviam esses padres progressistas que preocupados com os pobres, né? com a igreja voltada para os pobres, né? Que era uma tendência muito forte nos anos 60 e 70 da Igreja Católica aqui no Brasil. E aí também a gente se apresentava nas igrejas. Havia muita gente que acabou vindo para os nossos grupos teatrais e políticos oriundas desses encontros, inicialmente de igreja, e depois não, né? Não necessariamente. E isso tudo foi um grande aprendizado, poder participar disso com Petrúcio, Marchetti, Sérgio, Genivaldo, Gilvan, caras incríveis que deram origem a alguns atuando lá dentro do grupo, outros antes, né, juntando todo o pessoal. Depois do grupo Sarabanda, eu participei de um outro grupo chamado Rua, aí já com a Bernadette Pires Trindade, também uma atriz e diretora que veio morar em São Paulo e a gente conheceu. Ela deu também uma orientação muito, muito grande para a gente, assim, nesse sentido do que era o teatro propriamente dito. E a gente continuou fazendo trabalho de rua e com o grupo Rua, e fizemos algumas coisas, encenamos algumas coisas do Jean Francesco Guarnieri,
e participamos de atividades em sociedade Amigos de Bairro, que a gente estava ocupando também, porque tinha muita sociedade Amigos de Bairro que estava parada, às vezes recebia alguma verbinha, ficava na mão de uma pelegada lá naquela época de ditadura, e a gente começou a ocupar porque para levar realmente as atividades culturais, para botar os moradores dentro da sociedade Amigos de Bairro. Então a gente começou a fazer isso lá no Jardim Brasil e foi se ligando a outros também. E assumimos um departamento cultural lá, fizemos na época uma grande parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, porque quem estava na secretaria era o Jean Francesco Guarnieri, que é uma figura incrível, não preciso nem falar dele, né? Um grande artista, um pensador da esquerda, um grande artista brasileiro. E ele criou algumas coisas. Antes dele também o Mário Chamy, né? Que é um intelectual, escritor também, havia feito um projeto interessante. Então a gente conheceu dentro desse projeto que as secretarias criaram algumas pessoas que nos davam uma coisa que a gente sente muita falta hoje, que é infraestrutura. Então a secretaria, você encomendava para a secretaria o que você... Olha, eu vou ter um ato público, um festival de rua no domingo, então eles chegavam lá 8 da manhã, 9 da manhã, montavam um palquinho, montavam um som com a infraestrutura toda da prefeitura, a gente não fazia nada, eles que montavam. A gente chegava lá, apresentava, trazia os artistas, alguns artistas ligados tinha um cast, né? Então a gente levou no Jardim Brasil Clementina de Jesus, o próprio Jean Francesco Guarnieri, esqueci agora um outro cara que foi falar sobre o filme Os Fuzis, do Rui Guerra. Então a gente promovia alguns encontros assim, né? Tinha outras pessoas que eu não estou lembrando agora, grupos de teatro também. Tinha um grupo de teatro que a gente levou lá, que a gente foi assistir eles no centro da cidade. Não tinha ninguém lá vendo a peça deles. Era uma peça sobre reforma agrária, uma peça foda assim. E não tinha ninguém lá, meia dúzia de gato pingado. E a gente levou eles lá no Jardim Brasil. No Jardim Brasil, eles ficaram loucos, porque tinha quase 100 pessoas, criança, cachorro, entrou todo mundo lá para assistir a peça deles, e eles ficaram loucos porque a peça ela mostrava fazendeiros assassinando líderes, trabalhadores rurais, né? E o povo participava, participava, xingava, denunciava. Então eles não estavam acostumados com aquilo, eles estavam acostumados a fazer um teatro muito burguês, assim, cada um lá, ó, fica aí assistindo que a gente é artista e vocês são público. E lá no Jardim Brasil eles falaram, foi a maior experiência da nossa vida, porque as pessoas participaram ativamente daquilo e, sabe, e se metiam no meio da peça. Foi incrível. Foi um período muito legal esse, do teatro de rua e também dessas experiências todas na Sociedade Amigos de Bairro, com os nossos... E sempre esses grupos, entendeu? Hoje, por exemplo, o que a gente faz com o Sarau da Maria é uma coisa semelhante, né? A isso tudo que a gente já fazia. Então, quando eu digo, né, que eu sou praticamente aquele mesmo, cara. E pegando esse gancho, Arnaldo, enquanto ator, qual foi assim a peça que mais te cativou? Fazer aquela que você fala, nunca mais eu esqueço essa peça que eu atuei. Eu não tenho um trabalho marcante, de ator assim. Eu fiz mais, eu participava também como percussionista, como sempre fazendo coisas secundárias assim, né? Mas eu cheguei a fazer algumas coisas, e uma delas foi o papel do Velho Valdemar, que era uma peça do Luiz, ai caramba, esqueci o nome dele agora, um pernambucano. Ele fez o Pastoril do Valdemar. O Pastoril do Valdemar era uma adaptação do folclore português ligado à Igreja Católica, que era o nascimento de Jesus. Aí tinha os pastores que iam lá levar presentes, né? Essas coisas assim. Mas tinha uma versão também que foi criada popularmente, que era tinha a versão chamada com músicas sacras e outra profana. Então tinha uma adaptação
que era totalmente de sacanagem, assim. Eram 2 cordões de mulheres, uma vestida de azul, outra de vermelho, e o público escolhia as mais bonitas, as músicas todas, né, tinham uma versão sacra e uma versão profana, digamos assim. E o velho Valdemar, aquele que era o organizador daquele movimento religioso, numa outra versão, ele era o organizador da sacanagem. Então, fazer esse papel do velho Valdemar, eu lembro que eu encontrei com o Alceu Valença num show ali, numa rádio, e eu comentei com ele sobre isso, porque eu sei que ele, sabe, o Alceu, ele insere muito aquelas atividades folclóricas lá de Pernambuco nas músicas dele, né? O Bumba Meu Boi, o Pastoril, ele participou disso, a Elba Ramalho também. Eu vi em 76 a montagem. A Elba Ramalho não era conhecida, ainda não tinha lançado aquele disco dela com... A Elba antes de ser Elba. A Elba antes de ser Elba. Era Elba Ramalho, Tânia Alves, tinha outras figuras lá. Morte e Vida Severina. Não, eu vi também. E vi uma outra peça incrível também, que tinha uma música, né, que era... Raimundo Jacó assassinado, os anjos sentiram tanto e derramaram seu pranto. Raimundo Jacó nesse canto, por nós é homenageado. Que eram os líderes, trabalhadores rurais assassinados, toda essa polêmica da reforma agrária. E o Pastoril do Valdemar eu assisti com a Elba, o Petrúcio participou dessa montagem, que depois nos dirigiu lá no Pastoril. A gente fez essa montagem lá no Jardim Brasil, baseado após assistir a Elba, a Tânia, esses caras todos aí. E o Alceu, eu encontrei com ele e falei, você fez, né, Alceu, o velho Valdemar? Ele, pô, inesquecível e tal. E ele faz até hoje no palco aquele palhaço, né, aquele cara agitado, que é o velho Valdemar. Então, pra mim, que era um garoto meio tímido, fazer o velho Valdemar assim foi uma... Marcante. Foi. Fiz um pouquinho. Quem fez mais foi o meu amigo Fernando Augusto, que era o nosso Valdemar titular. Um dos pontos inesquecíveis que se encontram indeléveis em vossa memória. Sim, e o pessoal todo maravilhoso lá, é um grupo muito grande assim de pessoas, e vai indo, né, pelo mundo assim. A gente gostaria de reencontrar muita gente. Recentemente no Sarau da Maria, a Sueli do Carmo Rocha, que era uma das cantoras, grande cantora aliás, ótima cantora, esteve no Sarau da Maria, participou, foi uma grande alegria. Até relembrei uma cena dela num 1º de maio, a gente cantando na rua. A gente ia fazer umas coisas, eram vários grupos de teatro, no 1º de maio de 79 ou 80, não me lembro. E a gente saiu pelas ruas do Jardim Brasil e Vila Sabrina, cada grupo ia para um lado, nas praças, e a gente apresentou um espetáculo criado pela Berna, pelo Gilvan e pelo Genivaldo, na Praça da Vila Sabrina, e a Sueli cantava uma música do Gonzaguinha linda, que era: olha eu colhendo os frutos das minhas mãos, com o vozeirão dela, assim. Eu relembrei, a gente se emocionou relembrando essa época, e ela participou do Sarau da Maria. Muita gente que está por aí a gente acaba reencontrando. Essa confluência que nos une, Sim. a arte. E hoje você ainda tem algum contato com teatro? Você ainda tem alguma ligação com essa arte? Ou escreve? Como é que tá isso hoje? Olha, eu adoro. Eu gosto muito de... Tem uma música do Caetano Veloso que ele fez pro pessoal do teatro, né? Chamada Merda, que é a expressão que os atores usam, né, pra desejar muita merda. Isso, merda, porque é o contrário, né? Se você desejar sorte, dá azar. Então você deseja merda pra você. E o Caetano fez uma música chamada Merda pra você. E ele fala lá: não existe gente como a gente de teatro. Eu acho que é impressionante mesmo o pessoal de teatro, viu? Esses que mergulham mesmo na interpretação, eu fico comovido. Recentemente fui ver a peça da minha amiga Rosa Freitas com a Cléo Moraes. É uma peça chamada
Uma louça lavada, como é que é? Uma louça quebrada e nenhuma roupa lavada. Uma peça feminista sobre as questões do assédio, da violência contra as mulheres, né? Uma peça que denuncia isso. E o que eu ia falar? Ai, me perdi um pouco agora. Bom, sim, e a capacidade delas duas lá na peça de desenvolver várias mulheres ao mesmo tempo. Vira pra cá é uma, vira pra cá é outra, com outra voz, outra. Eu falo, é uma capacidade, né, de se doar, de ser outra pessoa, assim, de assumir outro comportamento, outra voz, outro gesto. Sim, diga-se de passagem que a Rosa Freitas é uma artista sensacional, né? Sensacional. A gente tem, assim, uma honra de ser amigos próximos, né? De estar ali, né, trabalhando com ela, assim, outras peças também. Barulho d'Água foi uma sensacional que ela participou também. Um abraço, Rosa Freitas. É verdade. Grande abraço. E isso tudo dos atores sempre foi uma coisa que eu acho invejável, assim, essa capacidade, né? E minha relação hoje com o teatro é mais essa de assistir e ficar encantado. Mas recentemente eu escrevi um texto, né? A minha interpretação, assim, eu gosto muito do Cartola, amo o Cartola, né? As composições do Cartola. E eu acabei escrevendo uma versão da vida dele, assim, da obra dele, uma peça que eu fiz, porque eu tava ligado a um grupo de amigos que tinha um grupo de chorinho, que era o Carlinhos Miller, meu amigo, que tocava sax lá, e tinha outros amigos, e eles estavam tocando sempre nos bares que eu frequentava. Acabei trazendo eles ao Sarau da Maria algumas vezes. E eu falei, vamos fazer. Aí eu escrevi o espetáculo do Cartola pensando na gente montar ali, com essa turma que já estava fazendo chorinho, sambas antigos, né? Eu falei, e eles toparam a ideia. No fim acabamos não conseguindo levar para frente. Mas agora eu fiz um resuminho dessa peça e eu tô querendo apresentar 10 músicas do Cartola com 9 pequenos textos entremeando, e vamos ver se dá certo aí para esse ano. Já tô com tudo ensaiado. Estamos na torcida. No teatro, despimos-nos de nós para nos travestirmos de outros. Vamos de música? Vamos. Então vamos de música. Posso fazer um Cartola? Nada consigo fazer quando a saudade aperta. Foge minha inspiração, sinto a alma deserta, e um vazio se faz em meu peito, e de fato eu sinto em meu peito um vazio, me faltando as tuas carícias. As noites são longas e eu sinto mais frio. Procuro afogar no álcool a tua lembrança, mas noto que é ridículo a minha vingança. Vou seguir os conselhos de amigos e garanto que não beberei nunca mais. E com o tempo essa imensa saudade que eu sinto se esvai. Larará, lararararará, lararararará. Vou seguir os conselhos de amigos e garanto que não beberei nunca mais. E com o tempo essa imensa saudade que eu sinto se esvai. Ale.
sei os acordes finais, mas fica só entre nós. Era pra ir pra outro lugar, eu vim pra cá e falei... Opa, já foi. Vou acabar, agora... Já foi. Ai, essas cordas de aço, esse minúsculo braço do violão que os dedos meus acariciam. Ai, esse bojo perfeito que eu trago junto ao meu peito. Só você, violão, compreende por que perdi toda a alegria. E, no entanto, meu pinho, pode crer, eu adivinho, aquela mulher até hoje está nos esperando. Solta o teu som da madeira, eu vou ser a companheira. A madrugada iremos pra casa cantando. Solta o teu som da madeira, eu vou ser e a companheira. A madrugada iremos pra casa cantando. Ai, essas cordas de aço, esse minúsculo braço do violão que os dedos meus acariciam. Ai, esse bojo perfeito que eu trago junto ao meu peito. Só você, violão, compreende por que perdi toda a alegria. Acabamos de ouvir aqui na Casarte Marginal, a casa da nossa arte, Leito Vazio. Na seguida, Cordas de Aço, do mestre Cartola. Duas músicas incríveis do Cartola. Eu não vejo a hora de fazer esse espetáculo aí, com músicas dele, e contar algumas coisas sobre a vida desse grande compositor que... nos anos 60, estava lavando carro, né? Aí um jornalista, Stanislau Ponte Preta, foi abastecer o seu carro, não sei o que, e viu, né, um senhorzinho, porque ele já tinha mais de 50 anos quando estava fazendo isso. E já tinha composto vários sambas lá na Mangueira, tinha fundado a Mangueira, tinha composto vários sambas, tinha vendido vários sambas também para Francisco Alves e outros caras, né, fazerem muito sucesso. E tava ali num período meio, foi para lá, foi para cá, não tinha o que fazer da vida, não tinha grana, tava lá lavando o carro num posto de gasolina, e o Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta, encontrou o Cartola lá e falou: "Você não é o Cartola?" Ele falou: "Sou eu, sim senhor." "Mas o que você está fazendo aqui? Você é um dos maiores compositores do Brasil." Mas o Brasil é isso aí, meu velho. O grande Cartola tava lá largado, ninguém sabia dele. Aí o Sérgio Porto levou ele novamente para o meio artístico, e logo depois ele conheceu o Hermínio Belo de Carvalho, que sugeriu a ele e a dona Zica, que era uma cozinheira de mão cheia, que fizessem o Zicartola, né? Que foi um restaurante que além da gastronomia forte, né? Com comidas tipicamente, né, brasileiras, aí feijoada e coisa e tal, né, e tinha os músicos todos do samba lá, e o Cartola falou:
Foram 2 ou 3 anos, não sei, que eles ficaram lá. Eles falaram, não dava dinheiro porque a gente esquecia de cobrar. Os amigos chegavam e iam tocando, e todo mundo ficava bebendo, virava a noite. Era uma festa e dinheiro mesmo não dava. Mas foi bom para trazer o Cartola de volta às atividades. Logo depois, a Beth Carvalho, alguns anos depois, gravou Mundo é um Moinho. E aí o Cartola, com mais de 60 anos de idade, gravou seu primeiro disco através de um cara, com esforço de um cara chamado Pelão, se não me engano, que era ligado à gravadora Marcos Pereira, que editava a música folclórica e a música do país inteiro, registrava a música de várias regiões do país em discos, né? E fazia alguns discos especiais, e fizeram esses 2 discos geniais do Cartola, incríveis, acompanhado de instrumentistas incríveis também do samba daquela época. Mestres. Esses 2 discos são uma das grandes preciosidades que eu tenho na minha casa. Eu amo esses discos e... Vamos marcar uma cerveja por ouvi-los. E eu quero fazer esse espetáculo do Cartola porque, sei lá, Cartola merece muito. Ele, Nelson Cavaquinho e outros caras incríveis aí da música Quantos Cartolas brasileira. a gente não deve ter perdido Quantos, por aí? não é? Exatamente. Não é? Largados Quantos aí. Cartolas não devem estar lavando o carro? Exatamente. Ou outras atividades Exatamente. e poderiam estar aí É. a 1000 por hora. E isso acontece também, você vê, né? A gente que... Eu falei há pouco sobre diversidade, isso acontece em todos os setores, né? Você vê, as escolas deveriam também formar uma garotada esportista aí que estamos perdendo aí, né? Grandes jogadores de basquete, de vôlei e tudo. Os Estados Unidos têm essa preocupação, né? Com as universidades lá, eles formam, não é à toa que são uma potência olímpica também. Aqui a gente precisa fazer. Então, vamos fazer, né? Estamos aí na batalha. Arnaldo, você acabou de citar um caso em relação à arte do grande mestre Cartola sendo deixada de escanteio, né? Ele estava lá lavando o carro, quer dizer, sem espaço, sem visibilidade. A gente sabe o quão difícil é no Brasil produzir arte. A gente sabe o quão difícil é no Brasil ser artista de verdade, não apenas um produto da mídia, né? Você tem um blog que é ligado ao Estado de São Paulo, né? O Estadão, o jornal Estadão, tá? Que é meio que uma vitrine para nossa arte, né? Um pouco da arte marginal aqui da grande São Paulo passa pelo seu blog. Nos traz um pouco dessa história, dessa vivência. Sim. Nos conta um pouco sobre isso, querido. Conto. Eu trabalhava no Estadão como designer, né? Artista gráfico, e tinha contato ali com o pessoal todo do Caderno 2, da parte cultural ali, né? E eu percebia, né, que eu comecei a participar dos saraus, e aí vendo grandes talentos nos saraus, né? Gente lançando livros incríveis e discos legais, grandes artistas. E aí eu levava às vezes lá, olha, tem esse disco aqui, tem esse livro aqui, para ver se saiu uma notinha lá e coisa e tal no jornal, né? E aí eu fui reparando que nas mesas dos jornalistas tinha aquela pilha de discos e livros. Por quê? Porque pessoas do Brasil inteiro mandam para as redações dos jornais o seu material, né? O seu disco, o seu livro, um release da sua peça, essas coisas todas para sair no jornal. E não tinha mais espaço. Os jornais também cada vez mais, né? O papel, né? Tá em crise aí, a mídia impressa, né, vive um dilema aí, né, após a internet e tudo. E a solução foi justamente essa. Eu reivindicava algum espaço para os artistas, né, dessa cena alternativa, e através do Roberto Gazzi, que era uma grande figura lá, um cara que foi diretor lá do Estadão, ele me abriu essa porta e ele me deu essa grande oportunidade.
Eu agradeço muito a ele, até hoje é uma grande figura. O Roberto Gás, ele não está mais no Estadão, mas é uma grande figura, um cara muito sensível, sempre foi, as questões internas, assim, ele sempre abriu espaço para muita gente. E ele abriu para mim esse blog, e eu falei para ele, olha, é um blog alternativo, né? Eu vou falar de figuras do movimento cultural, das periferias, então o recado vai ser esse aí. A gente sabe que a linha editorial do Estadão é um jornal liberal, de centro-direita, né? Essa é a linha editorial do Estadão. O meu blog não, o meu blog ele é um blog de esquerda, eu sou de esquerda, e os movimentos que participam, né, os artistas que participam desses movimentos que eu cubro também são de esquerda, mesmo às vezes que não se assumam como tais, eles estão no movimento, né? Estão no movimento feminista, estão no movimento negro, estão no movimento por liberdade de gênero, quer dizer, estão envolvidos em várias lutas que são lutas, né? Quem encabeça essas lutas é de esquerda, o pessoal da esquerda, os partidos de esquerda, os movimentos de esquerda. E o blog, ele reflete isso. Não é que eu queira, estou fazendo lá dentro do Estado. Não é, não tenho isso. O blog, ele é de esquerda porque o movimento todo que eu cubro, ele é de esquerda, além de eu ser também. E o Roberto Gás tinha muita noção disso, né? E ele correu um risco também de abrir essa porta para mim dentro do jornal, que é de centro-direita, né? Mas ele abriu e eu estou lá há quase 5 anos fazendo esse blog. Nunca sofri assim nenhuma interferência. Claro que não é um blog que chegue à direção do jornal, eu acho. O blog ele sempre é um blog que está lá escrito que a opinião é do colaborador, não é do jornal. Mas talvez se ele fosse um blog que estourasse, que fizesse um puta sucesso assim, talvez ele, olha, não dá mais para continuar, então não sei, né? Tem outro nome aqui, talvez. Imagino, eu não sei. Tu sabe, né? muito bem. Por quê? Não é que eu acho assim, eu acho que eu já recebi muito e-mail dos leitores de direita assim do Estadão. O que esse cara tá fazendo aí, Estadão? Bota para fora. Já recebi. Algumas ameaças. Uau. Também. A coisa, ainda mais nessa época agora aí de Bolsonaro e tudo, pessoal. E eu desço cacete, entendeu? Porque não tem outro jeito, não dá para não falar. Por exemplo, o cara nomeia um Roberto Alvim, uma figura ridícula daquela, um fascista. Antes dele usar um discurso do Goebbels, todo mundo sabia que o cara é um fascista. Ninguém precisa, para chamar o Bolsonaro de fascista, não precisa também esperar ele dizer alguma coisa. Ele já disse a vida inteira dele. Ele já defendeu torturador no plenário da Câmara. Ele deveria ter tido a candidatura dele impugnada por isso. Ele não poderia ser presidente do Brasil. Um homem que defende tortura. Não é possível, entendeu? Não é possível. Então daí, por isso que o Brasil por isso que esse homem está fazendo essas barbaridades todas. Por quê? Porque existia o interesse, vamos tirar o PT, vamos tirar o PT. Então houve realmente um conluio da classe dominante, amarrando ali o Supremo, aquela história toda que já foi gravada, inclusive, né? O Supremo, a mídia, o Congresso, vamos tirar, e depois a gente vê o que acontece. O que acontece foi isso. Irresponsavelmente, eles atiraram o Brasil nas mãos de um grupo fascista e louco. Gente que acha que a Terra não é redonda. Sei lá, os caras são malucos, entendeu? Não é nem uma direita pensante. São uns malucos idiotas. Esse Olavo de Carvalho é um astrólogo de 5ª categoria. Um homem... E ele tem seguidores. Quer dizer, e é o guru dos caras, né? Então por aí você já vê. O quinto escalão do pensamento da direita chegou ao poder no Brasil. Agora, para a gente tirar eles de lá, demora um pouco. Depois a gente vai ter que reconstruir os estragos que eles fizeram. E vai demorar. Vendendo em primeira mão. Convites para o espetáculo Vá até a Borda da Terra. Estamos aqui vendendo em primeira mão convites para o espetáculo Vá até a Borda da Terra e pule. Exatamente. Querido, além do blog,
Eu já tive o prazer de participar de algumas antologias literárias contigo. É verdade. Nós já participamos de alguns livros juntos. Livros que nele haviam outros artistas marginais. Me fala um pouco do seu processo de escrita literária. Nos traga um pouco dessa sua faceta artística, por favor. Só para concluir o pensamento da pergunta anterior, que eu acabei falando da política aí, porque é uma coisa tão absurda que acontece no Brasil hoje. Mas o blog, ele é de esquerda e não dá para se distanciar disso, né? Da política cultural. Então é por isso que ele chama Sarau Luau e o Escambau, porque ele trata também, o Escambau ele se mete na política cultural, né? Essa questão do marxismo cultural que esse governo supõe existir e eles dizem combater, né? É tão absurdo, né? Quando você tem uma Regina Duarte que assumindo o Ministério da Cultura, você tem que falar quem é Regina Duarte, é uma atriz, era a namoradinha do Brasil. Aí ela procurou romper aquele papel que ela tinha de namoradinha do Brasil, começou a fazer teatro, de Dias Gomes, que era um cara, né, considerado pela esquerda. Ela fez Malu Mulher, que era num momento de independência do movimento feminista, lá de aparecer mais nos anos 80, ela encabeçou aquilo, mas ela, no fundo, ela só estava querendo se livrar daquela imagem. Quando eu vejo ela associada a um governo fascista, eu digo que realmente ela só tentou se associar a essa imagem progressista, independente, feminista. Ela, no fundo, ela assina embaixo esses movimentos fascistas aí, e a gente tem que dizer, né, dela, de Roberto Alvim e de outros caras aí, a gente tem que denunciar essa política cultural nefasta, né, que esse governo faz e pretende fazer. Bom, o blog ele abre espaço aos movimentos alternativos e eu me encaixo também como artista nesses movimentos, né? A gente participou de várias coletâneas literárias, você tem várias editoras que surgiram também na esteira do movimento dos saraus, né? Eu conheci Patuá, Reformatório, Desconcertos, agora tem a Lavra, várias editoras aí que são uns heróis aí que vão bancando esse trabalho junto com os escritores de fazer os livros acontecerem, né? Claro que são pequenas edições, mas mantém os artistas vivos, né? Em funcionamento, produzindo, mostrando as suas obras nos saraus e editando seus livros, vendendo seus livros, e eu me encaixo nisso aí também. Estou aí também. Eu ainda não lancei meu livro, apenas participo de algumas coletâneas, porque eu acho ainda o meu trabalho poético ele é incipiente ainda, ele precisa se desenvolver mais. Ao contrário do que eu acho da minha música, eu falo, não, a minha música ela está num ponto bom para ser mostrada. Assim. Mas o trabalho poético talvez ainda precisa amadurecer, ou precisa de uma edição, eu não sei direito, eu precisaria me dedicar um pouco mais, assim, preferencialmente, assim, a isso, né? A poesia. E a poesia, ela, para mim, hoje, ela acabou ficando, né, em segundo lugar, a poesia dita mesmo, né? Assim, só a poesia, sem a música. Mas eu já escrevi muito mais do que eu escrevo hoje, né? Mas hoje, quando eu escrevo mais já pensando em alguma letra de música. Eu sempre faço as músicas a partir dos textos. É muito difícil para mim letrar músicas. Alguns amigos me mandam músicas, melodias bonitas e tal, eu gosto, mas você tem que parar, ficar ouvindo a música para encaixar as palavrinhas ali e tentar aquela traduzir... Aquela junção. Uma interação assim da entonação, né, das palavras, tem que caber com o que aquela melodia já está dizendo, se a melodia é alegre, se é triste, as mudanças melódicas. Né? Não é fácil não, é um trabalho que quem é bom nisso aí, parabéns. Cada vez que eu vou fazer, eu suo a camisa, não é fácil para mim. E é sempre um aprendizado. Eu tenho 5 parcerias com o Paulo Barroso que eu botei letra nas músicas dele. Olha, foi um aprendizado muito grande. Está no disco As Marés, um disco duplo que ele lançou, um artista lá da Vila Maria, o Paulo Barroso.
Ficou muito bonito. E a gente quebrava o pau, porque ele também é letrista, né, das músicas. Ele também faz música e letra sozinho também. Mas a gente fez 5 músicas juntos, e eu entrando com a letra. E a gente quebrava o pau, porque ele também mudava muito as minhas letras. Eu cheguei a mudar umas melodias dele. Mas foi muito enriquecedor esse período, assim. Quando a gente olha e vê o resultado, as 5 músicas gravadas lá, e a gente sabe da briga que foi para chegar naquele formato final. É um barato isso. E tem algumas melodias lá em casa que eu ainda não letrei, que me deram, né? Tem o Rogério Duran, tem o Cássio Figueiredo, os caras que me mandam umas melodias bonitas. E vamos ver se elas vão acabar saindo, né? E a poesia tá aí. Tô esperando aí um momento em que eu possa me dedicar mais à poesia, para aí sim lançar o meu livro. Eu penso também em fazer, além do livro de poesias, eu penso em fazer um livro com textos do blog sobre os artistas. Alguns textos que eu escrevi sobre os artistas, e eu escrevo assim, após conhecer os artistas. Eu não fico escrevendo sobre o disco, sobre o livro, o cara lançou um livro, vou escrever sobre isso. Não, eu escrevo também, mas isso aí eu mais noticio. Agora, eu gosto de escrever um texto sobre o cara, né, depois que eu já conheci. Então eu tenho alguns textos sobre os artistas que eu conheci, que são a minha visão do trabalho deles. E eu gosto muito de vários desses textos. Claro, artistas que eu admiro, porque se eu não admiro, eu não vou escrever. Artistas que eu admiro. E tem vários que eu gostaria de juntar esses textos, e já até conversei com o Roberto Cândido, fotógrafo, de pegar uma foto de cada um desses, uma foto do Roberto Cândido, e a gente fazer um livro em parceria. Vamos ver se sai. Em um futuro muito próximo, um livro de crônicas Luau e o Escambau. Isso. Vamos de música? Vamos de música. Vamos aqui acompanhar nosso querido Arnaldo Afonso. Vamos de música. Da alma das canções. Uma canção tão doce, lembranças do passado, moinhos contra o mar, o amor, a dor de parto, sonhos de Pégaso e o ofício da lagarta. Jaz o jovem, já vem o homem, o tempo é um pote sem fundo, um totem que o índio tem. Uma canção amarga, a carga do dia a dia, bandeira desfraldada, farda, fantasia, criança abandonada, a arte, a guilhotina, a menina que vira mãe, as cinzas do livro na mão, a chuva engravida o chão. Da alma das canções. Uma canção sem rosto, um posto de vigia, viga que liga a roda alta, tecnologia. Um velho ralha, valsa, falsa nostalgia. Um menino e a bola de aço, um pirata e a nave do espaço, o robô da perna de pau. Uma canção que adjetiva a vida vã, uma permuta, a vida em troca do amanhã, a velha luta e o novo gosto da maçã. Um bicho de duas cabeças, um leva as mãos à consciência, outro as lava e entrega a Deus, outro as lava e entrega a Deus,
outras lave entrega a Deus. Da alma das canções. Ai, ai, ai. Uma mulher estende a roupa no varal. Mãe, mãe, mãe. Ai, Arnaldo. Mais uma. Quando você me deixou aqui, sozinho no escuro a soluçar, pensei que o meu mundo fosse implodir, que a minha cabeça fosse estilhaçar. Mas lentamente eu compreendi e fui juntando forças pra recomeçar. Quando o amor acaba, nunca é o fim. Um novo dia sempre vai raiar. Abre a janela, amor. A vida é bela, amor, mesmo se não for. Abre a janela, amor. A vida é bela, mesmo se não for. Pula a janela, amor. A vida é cela, amor, mesmo se não for. A vida fede, amor. A vida é foda, mesmo se não for. A vida é essa, amor. A vida é nossa, amor, mesmo se não for. A vida é bela, amor. A vida é cela, mesmo se não for. Abre a janela, amor. A vida é bela, amor, mesmo se não for. Mesmo se não for. Mesmo se não for. Estamos aqui na web rádio casileoca.com, a casa de todas as culturas. Acabamos de ouvir Da Alma das Canções. Em sequência, A Vida é Bela, ambas interpretadas e compostas pelo nosso querido Arnaldo Afonso. Sobre essas músicas, a inspiração, a primeira, né, da Alma das Canções, um pouco edipiana, digamos assim. Eu falo da minha mãe, né, que na época que eu compus ela tinha morrido e tal, estava muito comovido ainda, como estou até hoje. E a outra é uma música sobre a vida, como ela é, uma música muito simples assim. Eu estava muito emocionado porque eu tinha conhecido um artista aí nos saraus, e um jovem, né, que me impressionou bastante a capacidade dele artística, poética e agregadora, né? Ele é um cara que participava muito dos saraus. Eu não lembro o sobrenome dele, era o Daniel. E depois eu vim a saber que ele teve vários problemas de depressão e que culminaram, né, infelizmente no suicídio dele. E eu acompanhei
vários amigos, né, pessoas conhecidas se manifestando através da internet, a comoção que foi entre os amigos, e eu fiquei muito tocado pelo problema e solidário também, acabei escrevendo no blog sobre ele e sobre isso, e conheci vários amigos dele, né? E aí eu acabei compondo essa música, A Vida é Bela, que é uma música que fala do bom e do ruim da vida, né? Que é o que a vida é, né? Ela é assim mesmo. E a gente tem muitos... Somos... Né? Temos as nossas fraquezas e temos que contar uns com os outros, né? Então, esse movimento todo aí que eu vejo ainda sempre quando se percebem alguns sinais de depressão nas pessoas, nos amigos, tudo que a gente puder fazer para ajudar, tem que fazer, tem que estar próximo, tem que estar ligado, tem que dar a mão. Não podemos soltar a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. É isso aí. Juntos somos fortes. Sim, juntos somos mais fortes. Eu quero pegar um gancho da tua época de teatro Mambembe, bem Mambembe, aquele que o ator também é diretor, que também é escritor, que também é cenógrafo, que também tem que lidar com a economia do figurino, e tem que montar palco, e tem que fazer tudo, exatamente tudo, assim como são feitos os saraus. Exatamente. Tá? Esse movimento de sarau, às vezes você vê que a pessoa que organiza, ela meio que faz tudo, tem que sair correndo atrás do lugar, tem que sair correndo atrás da aparelhagem, ele tem que fazer as coisas acontecer. Verdade. Então, nesse momento, eu gostaria que você nos trouxesse a história do Sarau da Maria, como ele nasceu, como que ele acontece, como que vocês fazem o Sarau da Maria acontecer, querido. Nos traga essa história nesse momento do programa, por favor. Sim. A gente volta um pouco àquilo que eu falei, né, na época do... Sabe que eu participei recentemente no começo do Sarau da Maria, de uma reunião com o Juca, né, quando ele era secretário da Cultura aqui de São Paulo, ainda sob a administração Haddad. E eu participei de uma reunião e eu cheguei a colocar aquela experiência com o Guarnieri nessa reunião, porque é uma das coisas das quais a gente mais se ressente no nosso movimento, né, alternativo, assim, sem recursos que a gente faz, é da infraestrutura mesmo, né? A gente sofre muito com a qualidade de som, com nossos materiais precários, né? É muito importante que existam os editais, que existam os programas de apoio às atividades culturais, justamente para a gente poder criar esses suportes, né, que permitam aos artistas apresentarem melhor, né, as suas qualidades. Dentro disso, na pergunta que você me fez sobre as origens do Sarau da Maria, a primeira coisa quando a gente pensou em fazer o sarau foi isso, né? Por isso que eu entrei nesse assunto dos equipamentos. Mas o sarau, eu vou chegar lá de novo, o sarau ele começou, como eu disse, na Vila Maria sempre existiram muitos grupos atuantes, grupos de música, de teatro, ligados à política ou não, e ao longo das décadas, né, desde que eu participo deles, eu fico vendo esses grupos crescerem, diminuírem, surgirem, darem um tempo, voltarem. E uma das coisas que aconteceu com a internet foi que uma amiga nossa, chamada Deise Capelosa, cantora, que também é uma das fundadoras do Sarau da Maria, ela criou um grupo antes do Sarau da Maria existir, né, ela criou um grupo para que amigos se reencontrassem, estavam meio distantes. Então ela criou um grupo chamado Vila Maria Forever, um grupo fechado, e a gente foi convidando pessoas, e esse grupo, né, se falando sempre pelo Facebook, acabou, né? Antes a gente se encontrava eu sempre joguei bola lá na Vila Maria com vários amigos também durante mais de 20 anos, e o nosso futebol
ele fazia anualmente uma festa de reencontro de amigos no final de ano, um churrasquinho lá e tal. E aí veio o Vila Maria Forever, que passou também a fazer esse papel de criar uns eventos, já não só uma vez por ano, né? Mas olha, vamos lá no restaurante do Guerra, vamos lá não sei aonde. Então a gente se reencontrou algumas vezes assim. E junto a isso, o Paulo Barroso, compositor da Vila Maria, que lançou um disco independente nos anos 80, chamado Vozes da Cidade, um disco lindo, muito cultuado até hoje. Aí, se você pesquisar na internet, você vai ver, tem grandes canções lá. Ele estava fazendo um novo disco, um álbum duplo, com as músicas desses 35 anos que ele continuou compondo. Para isso, ele teve uma ideia muito legal de fazer uma espécie de um clube da esquina. Como nós somos amigos de muitos músicos, de muitos artistas lá na Vila Maria, ele fez um clube da esquina. Ele fez um álbum duplo, sabe o álbum do Milton com Lô? Aquele álbum duplo que você abre assim o disco, tem um monte de fotos dos amigos e tal. E o Barroso, ele teve a ideia de fazer uma capa de vinil, justamente, né, para lembrar aquele clube da esquina lá, e dentro tem as fotos lá do nosso pessoal todo, eu tô lá também, e ele colocou os 2 CDzinhos como se fossem luas, né, porque o disco se chama As Marés. Que bonito. E aí tem a lua cheia e a lua, então as marés, né, marés de gente, né, os retratos eles entram dentro é um disco graficamente também muito bonito, a capa é de vinil, mas são 2 CDs. E o Paulo Barroso, enquanto ele estava bolando isso tudo, ele entrou também no Vila Maria Forever e divulgou lá, nesse grupo. E a gente começou a ter algumas ideias para arrecadar dinheiro para o disco dele, como ia fazer, como não ia fazer. Aí ele resolveu fazer 2 shows no Paulo Egídio, que é a escola onde todos nós estudamos, e a maioria do pessoal que está no Sarau da Maria estudou e se conheceu. E durante esses shows, após os shows, a gente descia no bar lá, no bar do Giba, e ficava lá tocando violão e tomando cerveja, né, e conversando. Amigos que não se viam apareceram para ver. E aí um dia, num desses dias, né, desses shows, estava lá o Vlado Lima, que eu não conhecia, mas ele é da Vila Maria, o Vlado Lima, mas a gente não era amigo nosso, assim, das nossas turmas. E o Vlado Lima já estava há décadas, há mais de uma década, né, o sarau dele vai fazer 18 anos agora, o Sopa de Letrinhas. É realmente incrível. O sarau é incrível, o Vlado é um grande artista também, um dos melhores poetas aqui da gente, do nosso circuito de saraus. E o Vlado sugeriu a Verônica também, que eu estava conhecendo ali naquele momento, que era uma amiga de adolescência do Paulo Barroso, que estava lá prestigiando ele. Falar, pô, ele vendo aquele povo todo tocando violão, cantando animado, 20 pessoas, 30 pessoas, ele falou, por que vocês não fazem um sarau? E aí a gente fez. Isso foi em novembro, dezembro. Em janeiro do ano seguinte, a gente começou o Sarau da Maria. Existia uma ideia no Vila Maria Forever, que era de fazer alguns registros com a nossa história cultural, dos artistas, e colocar no YouTube, fazer reportagens, entrevistar cada um dos artistas, né? E só que esse disco do Barroso acabou monopolizando as atenções, e logo depois o nascimento do sarau também. Então a gente acabou se dedicando mais a isso, essas coisas. Então esse projeto de resgate da história da Vila Maria através dos artistas da Vila Maria, através de um documentário, ficou um pouco de lado. Vamos ver se a gente retoma isso. Mas, de certa forma, a gente tem contado essa história no Sarau da Maria. Por quê? Porque todos esses artistas que fizeram essa história, eles participaram, né, de uma forma ou de outra lá no Sarau da Maria. E a gente tem continuado com outras pessoas. A gente conheceu muitos outros grupos, inclusive alguns que tinham uma história semelhante à nossa, desde os anos 70, final dos anos 70, que a gente teve algum contato lá. Por exemplo, o Sarau de São Miguel, o Casa Amarela, do Akira. A gente teve contato com o Edivaldo Santana no final dos anos 70, num sarau que ele fez em... eu não lembro o nome da cidade agora, caramba. Não vou lembrar.
E eu lembro que a gente pegou trem, foi para lá, e cidade próxima aqui. E aí a história deles era muito semelhante à história do nosso grupo lá, uma história ligada à política, também à participação política, aos Movimento do partidos políticos. MPA. Isso, e lá eu acho, eu sempre comento isso com a Kira, com o Edivaldo, eu falo, vocês foram mais felizes na organização do projeto de vocês. Eles conseguiram deixar uma coisa mais edificada para quem veio depois olhar, né? Mas você vê, os nossos artistas também fizeram discos independentes, como o Edivaldo acabou fazendo com Matéria-Prima. Mas eles criaram o MPA, organizaram vários shows, eventos, grupos. O nosso sempre foi, a gente fez também, né? O Cordeiro sempre teve grupos de teatro lá na Vila Maria. Ele organizava uma espécie de sarau também chamado Bar Noir, que ele chamava vários artistas. O João Felício também chegou a fazer um sarau interessante junto com o Mário Rubens. Enfim, e sempre houve alguns shows do Pedro Lua, do Barroso, né? E além das atividades dos grupos de teatro, né? E hoje eles todos estão juntos aqui, bem ou mal, mais atuantes ou menos atuantes, no Sarau da Maria. A gente abre o espaço para todos eles fazem parte da nossa história, nós somos continuação da história que já vem desde os anos 70, talvez até de antes, gente que eu nem conheci. E o Sarau da Maria começou aí, e fez 7 anos, né, nesse mês passado, no sábado passado, a gente comemorou 7 anos lá. É uma alegria muito grande fazer parte disso. Você perguntou também, eu sou apresentador do Sarau, mas no começo éramos 3 apresentadores, era eu, o Oswaldo e o Vlado. O Vlado, claro, com a experiência dele do Sopa de Letrinhas, era o apresentador principal. Mas a gente tinha um cuidado também, e a gente até falava isso pro Vlado, de não deixar o Sarau da Maria com a cara do Vlado, né? Para não ser uma filial do Sopa de Letrinhas. A gente queria, inclusive, para representar melhor a nossa própria história, né? Não queria vincular demais a personalidade do Vlado, que é uma figura... Tem uma identidade própria. Que é uma figura carismática e figuraça. Figuraça, maravilhosa. Grande abraço, Vlado. Nosso grande Vlado. Dúvida alguma, logo teremos por aqui. E um certeza. Poeta maravilhoso. E uma grande figura também, um grande amigo. E eu só sei que o Vlado, depois de um tempo também... ele falou, eu tô com muita coisa, vocês já estão encaminhados aí, vocês continuam isso. E o Oswaldo também se afastou um pouco. Eu acabei ficando, né, talvez por causa do blog também, eu acabei conhecendo muitos artistas, eu frequento os outros saraus, sempre que posso eu vou nos shows, vou nas peças de teatro, faço questão de conhecer sempre lugares um pouco mais distantes até. Eu tenho ido sempre que posso. E dou um retorno no blog e acabo também fazendo os convites para as pessoas virem ao Sarau da Maria. Levo alguns artistas que são mais ligados ao Sarau da Maria em outros lugares também. A gente vai criando uma rede, né? Sim. Eu acho que esse é o nosso papel também. Uma rede do bem. Uma rede de arte. A gente vir aqui hoje no programa de vocês, isso tudo faz parte dessa rede, né? Eu já fui a Rádio Cantareira com o... Ai, me foge o nome agora. Caramba, esqueci. Não. Ai, caramba, esqueci. Então, eu já fui lá no programa... Ai, caramba, não vou lembrar o nome. Me fugiu totalmente, desculpa. E todas essas rádios alternativas fazem parte também dessa rede, assim como os saraus, assim como as editoras de livros, assim como o pessoal que abre os bares, sabe? Tem o Bar da Carauari lá, que é nosso parceiro, parte também dessa rede, assim como os saraus, assim como as editoras de livros, assim como o pessoal que abre os bares, sabe? Tem o Bar da Carauari lá, que é nosso parceiraço, o André, o Toninho. Tem o Bar do Giba, onde a gente começou. O Giba também sempre abriu as portas pra gente. Atualmente a gente está no Clube Vila Maria, com o qual a gente não tem uma ligação direta, né, com as atividades do clube. O clube tem uma vida própria lá, além de fazer shows, bailes para terceira idade, recreação, né, que é a vida deles lá. Eles abriram esse espaço para a gente, né? A gente, desde o começo, a gente não paga pelo espaço, a gente dá uma porcentagem da nossa renda, que a gente cobra ali uma entrada. 1/3 é deles, 2/3 ficam para a gente
melhorar os equipamentos, comprar as coisas que precisa, e acaba financiando também uma parte do Show da Maria, que é uma coisa que a gente bolou, que são 2 artistas que a gente bimestralmente, né? Um mês é sarau, um mês é show. A gente convida 2 artistas com um trabalho já mais forte, já mais firme, né? Alguns que já lançaram CD, inclusive, para se apresentarem lá por 1 hora, e a entrada é dividida entre os artistas, né? O Sarau da Maria não tem função nenhuma lucrativa, né? Não tem fins lucrativos. E somos um grupo que começou com 12, 13 pessoas, agora está em 6, 7, mas ele cresce, diminui, todo mundo, são vários amigos que podem entrar para somar, a gente não faz restrições quanto a isso, não. E essa ideia do show, a gente sempre acaba tendo uma graninha. Às vezes deu pouca gente, a gente inteira um pouquinho, porque sabe que o cara chamou um batera, chamou um saxofonista, pagou 50 pau pro cara, então a gente procura reembolsar pelo menos. Procura não deixar ele no prejuízo. A gente faz isso. Então a gente sempre tem uma graninha extra lá. Além do que agora também, a gente nunca teve edital, nunca teve nada. Estamos pensando aí em concorrer, porque o nosso projeto é amplo e ambicioso também. A gente quer financiar sempre que possível os nossos artistas, sabe? Eu acho que essa a gente, como organizador, como, né, ativista, a gente tem que pensar nisso, criar o nosso mercado, fazer com que ele se sustente minimamente, sabe? Um incentivo necessário. Com que um artista tenha uma grana, sabe, por mês, assim, participando de saraus, de shows, de essa coisa toda. A gente tem que entrar também nas coisas dos programas oficiais, sim, tem que procurar defendê-los, sabe? Tem esses fascistas aí atacando Lei Rouanet, atacando não sei o quê. Todas, por que eles não atacam os benefícios à indústria farmacêutica, que rola uma grana por fora, a indústria automobilística, os descontos, as isenções, todo lugar tem uma grana, mas tudo é importante para fazer a indústria girar, né? E a indústria da música, a indústria da cultura, ela tem ganhos que vão além do financeiro, né? Que é a formação de um povo, formação cultural, você abrir o espaço para quem está falando e escrevendo a nossa história aqui, enquanto compõe, enquanto atua. Esse é o nosso papel, nós estamos aí. Você disse que é um grupo, né? Como é que funciona esse grupo, essa organização? Porque assim, há outros saraus que também são baseados em grupos, né? E aí a gente queria entender como é que é essa organização. Isso. O Sarau da Maria atualmente ele é composto pela Lala, Marici, Ellen, Daisy e eu. Somos 5 ou 6, e o João Emílio. E temos também o Fanca, que ajuda no som. O Kita também, que ele já foi atuante do Sarau, mas ele saiu porque ele estava precisando se dedicar mais ao trabalho dele. Então a gente é muito flutuante nesse sentido, porque a Selma, por exemplo, estava também no Sarau até. Aí ela está agora com o restaurante dela lá, que ela tem que gerenciar com os filhos lá. Então ela está meio sem tempo assim, mas continua no Sarau, entendeu? A Verônica, Cida, uma grande companheira, e outros que passaram pelo Sarau e continuam ajudando. Roberto Cândido, que está sempre lá fotografando, Moacir Barbosa, o gênio da fotografia também. Quero montar uma exposição com ele lá, um trabalho lindo que ele está fazendo aí. Enfim, os nossos amigos participam muito. No começo, o Pedro Lu emprestava as luzes que ele tinha para os shows dele, emprestava para o nosso Sarau. Passaram por lá o Meia também, que teve ideias incríveis de fazer a nossa rádio também, ele botou para frente isso. A gente é que não se dedicou como devia a isso, porque não tínhamos, não sabíamos direito o que fazer e não tínhamos o tempo necessário. Enfim, são as nossas limitações. A gente vai fazendo coisas. Quando a gente olha, passado 7 anos, tudo que a gente fez, muita coisa a gente deixou de fazer. A gente começou e não terminou. Né, muita coisa, eu falei, né, dos vídeos de resgate da história da Vila Maria que a gente queria fazer, acabamos não fazendo, mas estamos contando essa história também, ampliamos essa história e chamamos essas pessoas para participar. A gente vai fazendo o que pode,
né? Eu não me culpo muito nesse sentido assim, puta, a gente não conseguiu ainda um edital, eu queria, no começo eu falava muito em casa de cultura, eu sonhava em a gente ter uma sede e puta, aí nós vamos fazer um monte de coisas, a gente não tem onde guardar as coisas, sabe, os poucos equipamentos que a gente tem, os nossos paninhos de enfeite, o nosso cenário, os banners, então de passagem, fica sempre muito bonita aquela decoração que vocês fazem, né? Com os panos, fica uma coisa muito própria do Sarau da Maria. Foi ideia das meninas lá desde o começo. A gente foi meio, não precisa. Mas olha. Criou uma identidade. Criou. Aí depois eu passei a ser um dos defensores dos paninhos lá. A gente brigava muito. Falei, vai ter paninho? Não, vai ter paninho. Agora vai ter paninho. A guerra dos paninhos. Isso, e a gente brigou muito. Somos amigos tão já de tantas décadas e a gente já brigou, já se desentendeu. Depois a gente faz as pazes. Mas são as ideias. A gente também vai aprendendo a conviver, assim, sabe? Dentro do sarau foi um grande aprendizado também. Hoje a gente sabe temas que, não vamos nem falar disso que vai dar briga, sabe? Coisas assim que a gente vai relevando, né? Por um bem maior. E então o sarau hoje ele está sendo tocado por essas pessoas e a gente faz as reuniões, vai discutindo, vai vendo. Atualmente a gente, né, tem discutido muito sobre o que fazer para melhorar o sarau. A gente sabe que com esses governos de direita que tomaram o país nos últimos anos, houve um certo desânimo na seara assim, dos saraus, né, nos nossos ambientes. Talvez um próprio desgaste também, porque foi uma cena que começou muito forte, cresceu, né, em poucos anos, né, os saraus, todo mundo, né, participando. Hoje tem muito sarau também nos sábados. Sim. Então diminuiu um pouco o público de cada um deles, porque tem muito. E houve também uma certa tristeza com a eleição do Bolsonaro e esses ataques que ele faz à classe artística e também a falta de recursos, né? Porque você vê, né, o Dória. A primeira atitude do Dória quando foi prefeito foi congelar verbas da cultura. Incrível, porque tinha vários amigos ligados a projetos de periferia, o projeto, não é, como é que chama aquele projeto? Não é projeto Guri, é um projeto, esqueci agora, né, que tinha, Guri mesmo, era Guri mesmo, né, Guri. Que foi, professores que iam fazer oficinas nas quebradas, lá onde ninguém vai, sabe, gente que tá lá largada, você ter artistas lá, olha, vamos desenhar, vamos criar, vamos aprender um instrumento, vamos para aquela gurizada que não tem nada, que tá lá. Isso tudo foi congelar, a primeira coisa agora que ele tem fez. Menos, né? Congelar não nada, verbas da cultura, para você ver a importância que eles dão para a cultura. Aí vem esse outro fascista também aí no governo Bolsonaro, e o Alvim, esses caras todos, o que eles querem fazer? Eles querem isso, não querem seres pensantes, não querem, né, pessoas atentas ao que acontece na política, no mundo, pessoas entendedoras que decidam seus destinos. Eles querem que fique lá largado. E o sarau nosso, ele passa por esses questionamentos. Nós estamos discutindo como a gente pode fazer para melhorar. O show da Maria também está em questão. A gente chegou a pensar em parar de fazer o show e fazer um pocket show dentro do sarau, mas o sarau também ficou mais curto e aí o pocket show tomava todo o tempo. Enfim, estamos discutindo os formatos, né? Mas o Sarau da Maria, ele tem essas 6, 7 pessoas ali que estão à frente, mas ele é muito aberto a quem já participou, que às vezes volta, e a quem estiver por perto ali, que vai somando, como aconteceu com o Funka e com outras pessoas aí que hoje fazem parte do Sarau. E vida longa ao Sarau da Maria. Vida longa. Vida longa. Vida longa ao Sarau da Maria. Vida longa essa nossa arte marginal. Sim. Hoje tivemos o prazer de ter conosco Arnaldo Afonso, essa figuraça, jornalista, Paulino, compositor, obrigado, viu? Vocês me
me convidarem aqui, me permitirem contar essas histórias aí e falar de tanta gente, né? Você vê, tanta gente que a gente conheceu nessa caminhada também. Eu acabei falando um pouco dos outros saraus, assim, mas essa amizade que a gente acabou fazendo com... Nossa, isso é um ganho tão grande para a vida da gente, cara. Conhecer vocês... É verdade. É comovente, porque é tanta gente legal, cara. É tanta gente legal que a gente conheceu. E um que a gente visitar o outro, um trouxe para conhecer o nossa outro, vida. trocar experiência, trocar as figurinhas, isso é muito gostoso. E a arte também. A arte. E é isso, e você vê, né? A gente, através do sarau, criou os shows, participa de vários encontros, conhece um monte de gente. E sábado vai ter o Bloco da Maria lá na Vila Maria. E é uma outra coisa que é um outro desenvolvimento natural do sarau, desembocou no carnaval. E é muito legal porque todo ano a gente chama os amigos. Olha, você, quem quiser, pode participar compondo uma marchinha, desde que cite a Vila Maria, alguma coisa da Vila Maria, tem que ter na marchinha isso, é a única exigência que a gente faz. O Zanata fez uma marcha falando de como ele conheceu o Walter Zanata, né, compositor ligado ao Clube Caiubi. Eu achei lindo. O Jamir entregou pra gente uma ideia de letra e eu e o Butarello desenvolvemos, que ele falava dos bairros como se fossem pessoas, né? A Maria vai dar uma festa, já convidou a Sabrina, convidou o Gustavo, e a gente transformou isso numa marchinha. E eu tenho também 5 marchinhas com o Butarello, Márcio Butarello, que é um amigo nosso lá da Vila Maria também, é participantes da escola de samba lá, Unidos da Vila Maria. E ele musicou, e ele é que canta, ele é o nosso cara lá do samba e das marchinhas. E as nossas marchinhas falam, tem uma que fala dos bares da Vila Maria, alguns até que já fecharam, outros que a gente frequentava, né, desde a adolescência. Então essa história da Vila Maria a gente conta nas marchinhas. Então tem uma que fala das ruas que já mudaram de nome, a gente lembra do nome das ruas antigas, e falamos do centenário da Vila Maria numa das marchinhas, e falamos do Sarau da Maria em outra, né? Então a gente continua fazendo a nossa história lá e contando a história do que a gente recebeu também dos nossos amigos. E termino então agradecendo a vocês, muito obrigado aqui pela oportunidade de contar tudo isso, e estão todos convidados para aparecer lá na Praça Carauari, lá no Mercearia, que é o bar lá da Praça Carauari, do Toninho e da Andréia, e participar do Bloco da Maria, sábado que vem a partir das 16 horas. Maravilha, maravilha. Nós que ficamos gratos pela sua presença, ter tirado um tempinho lá do blog, do sarau, da organização do teatro para estar aqui com a... Eu tentei escrever, não consegui. As palavras fugiram em disparada, se ocultando por trás da madrugada, à procura talvez de outros poetas que não queiram falar de coisas tristes, que não queiram chorar sobre elas, queiram apenas falar de coisas belas nas janelas.